Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Firmes, fortes aqui na Palavra de Deus, aqui nos estudos, e hoje começando mais uma jornada, mais um livro da Bíblia a ser conhecido por muitas de vocês e por muitas de vocês mais um livro a ser mais aprofundado, a ler mais uma vez, né? Porque quantas vezes pudermos ler, melhor. Quanto mais, nesse caso aqui, ó, quanto mais é melhor mesmo, porque cada vez é um novo aprendizado, é um novo conhecimento, um novo aprofundamento na palavra de Deus. E hoje a gente vai começar aqui no livro na carta, né? Carta, a gente fala livro, mas na verdade é uma carta. Carta à Igreja de Tessalônica. A gente já vem ali dos estudos de Efésios com a minha irmã Lia. Gente, confundi. Efésios fui eu, Filipenses. Para tudo. Volta a fita, rebobina. Filipenses com a minha irmã Lia, Colossenses com a minha amiga Érica, e que eu acho que foram muito edificantes. A gente aprendeu muito, aprendemos tantas coisas boas com esses estudos. Para mim foi muito bom e eu espero que tenha sido para vocês. E aqui na carta aos Tessalonicenses, eu vou dividir aqui, né? Vai ser um bate e volta com a minha amiga Elisa. Eu falo um, ela fala o outro, porque são duas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e a gente vai trocando eu e ela aqui nesses estudos. Então, eu quero convidar você a ficar firme, a ficar forte, a não desanimar, a fazer desse estudo aqui no livro de Tessalonicenses um desafio novo, a não perder nenhum capítulo, a ler. Principalmente, mais do que ouvir o que nós temos para falar, é ler o capítulo. Leia o capítulo, se possível, leia a carta toda, depois acompanha com a gente capítulo por capítulo. Como nós não estamos fazendo um vídeo de introdução, hoje é a introduçãozinha pequenininha que eu vou tentar ser sucinta. Sim, serei. Hoje eu prometo que serei sucinta. E a gente já vai em seguida para o capítulo 1. Então, Tessalonicenses é mais uma carta paulina, uma carta de Paulo à igreja que ficava ali, né, em Tessalônica. E vocês que são muito espertas, que têm boa memória, eu tenho certeza que tem, bem melhor que a minha, que anda falhando, vão se lembrar que nós já estudamos, nós já falamos sobre essa cidade Tessalônica quando nós estudamos o livro de Atos, mais precisamente ali no capítulo 17. No capítulo 17, a gente vê que Paulo vai passar por algumas cidades ali pertinho de Tessalônica, mas quando ele chega em Tessalônica, ele vai ficar ali durante 3 semanas. Nós já estudamos Atos 17, mas seria bom que se você pudesse dar uma paradinha, dar uma lidinha ali no capítulo 17, para a gente continuar. Então, mesmo que você já tenha lido, e principalmente para você que está nova, para dar um refresh, né? Uma refrescada na sua memória, para entender aqui o contexto dessa carta, o que estava acontecendo, a gente tem que voltar para Atos. Lembra quando eu falo, até acho que eu fiz um comentário no estudo da Érica, que a Bíblia ela se completa, é um livro interligado com a outra e um falando do outro, então às vezes uma coisa que parece que está meio desconectada aqui, quando a gente vai ou para frente ou para trás, no caso da Bíblia, a gente acaba entendendo o contexto e acaba entendendo o todo ali. Então, Atos 17 é essa história ali que Paulo, ele vai passar por essas cidades e quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele vai parar. Tessalônica tinha mais ou menos 200 mil habitantes, o que era um número bem considerável para a época. Hoje, Tessalônica ficava na região da Macedônia, que hoje faz parte da Grécia. Mesmo sendo chamada Macedônia naquela época, é cultura grega. Estavam inseridos ali dentro da cultura grega. E quando Paulo chega, como ele sempre fazia em todos os lugares que ele chegava, nessa segunda viagem missionária de Paulo, que ele chega em Tessalônica, a primeira coisa que ele fazia, ele ia para onde? Ele ia para a sinagoga. E ali no capítulo 17 de Atos vai dizer que ele arrazoava, ou seja, ele conversava, ele debatia, ele dialogava com os judeus ali na sinagoga. Ele vai ficar por 3 semanas. A Bíblia fala ali no capítulo 17 que ele fica por 3 sábados arrazoando com os judeus. Talvez tenha ficado um pouquinho mais que 3 semanas, mas 3 sábados, então vamos falar que ele ficou 3 semanas. E durante essas três semanas que ele passa ali,
Olha, eu acho isso até uma coisa muito importante pra gente pensar, né? Porque naquela época não tinha essa comunicação que nós temos hoje, né? Era só ali mesmo no mano a mano, no tete a tete, no caso, palavra a palavra mesmo, né? Liberando a palavra. Paulo consegue converter, não Paulo, porque Paulo em si não podia nada, o Espírito Santo através da vida de Paulo. Muitas pessoas são impactadas ali na cidade de Tessalônica e elas se convertem ao cristianismo. Mas por conta disso tem uma controvérsia muito grande. Alguns judeus ficaram muito revoltados, e se você voltar ali no capítulo 17 de Atos, você vai ver que eles foram tomados, a palavra que usa é inveja, eles ficam... Meninas, desculpa, a voz ainda tá um pouquinho ruim, é só falar, começa a ficar ruim. Mas ali no capítulo 17 fala que os judeus, eles foram tomados de inveja e eles vão atrás de Paulo para quê? Para perseguir, para bater, apedrejar, tudo aquilo que a gente já viu, né? Lá em Atos mesmo, que acontecia com Paulo. Eles vão até a casa de uma pessoa chamada Jasão, eles buscam Paulo e não encontram Paulo, mas os irmãos ali, esses cristãos novos, eles falam: Paulo, ó, deu ruim aqui, vambora, sai daqui, e manda Paulo para Bereia, que era uma outra cidade ali da região. Paulo vai para Bereia, então esses judeus não conseguiram encontrar com Paulo, não fizeram nada de ruim a ele. E aí quando chega em Bereia, Paulo faz a mesma coisa, porque era o chamado dele, era o propósito dele, era isso, era levar o evangelho, né? Difundir o evangelho. E aí esses judeus de Tessalônica também ficam sabendo e vão atrás de Paulo em Bereia. Não bastava perseguir ali em Tessalônica, não, bora lá para Bereia também, porque tem que dar ruim para Paulo. O que eles estavam tão incomodados? Estavam incomodados porque os judeus estavam perdendo terreno, mas eles usavam um pretexto, eles acusavam Paulo de estar pregando contra César, de estar se levantando contra César. Porque César era o imperador, né? Era o imperador de Roma, de todo o Império Romano. E imperador é o quê? É um rei, é uma pessoa que impera, que reina. E Paulo pregava quem? Paulo pregava o rei Jesus. Mas Paulo não estava pregando, não estava falando de um rei terreno, de um rei político, e sim de um rei eterno, um rei espiritual que iria trazer, né, que veio para trazer a salvação. E aí eles alegavam, né, que Paulo estava pregando contra César, estava difamando César, se levantando, se revoltando contra César. Esse era o argumento deles para poder ferir a Paulo. Mas esse é o contexto ali da cidade de Tessalônica. A carta aos Tessalonicenses, uma grande parte dos estudiosos afirmam que foi a primeira carta. Uma outra grande parte afirma que foi Gálatas. Se foi Gálatas, se foi Tessalonicenses, pra gente não importa. O que importa é o conteúdo. E o conteúdo é muito bom. O conteúdo é rico, o conteúdo, apesar de não ser uma carta tão grande, é um conteúdo vasto, com muitos ensinamentos, e é muito profundo. Paulo escreve essa carta porque ele sai ali daquela cidade, ele planta uma igreja, né? Em 3 semanas ele planta uma igreja, mas ele deixa ali seus discípulos e ele sai dessa cidade. E naquela época, como eu falei, a comunicação não era tão rápida e eficaz como nós temos hoje. Apesar de eu estar aqui nos Estados Unidos, muitas de vocês aí no Brasil, a nossa comunicação é instantânea. Assim que eu posto esse vídeo, vocês recebem. Naquela época, 200, 300 quilômetros eram um mar de distância, era muito longe. E Paulo estava ali, né, queria saber o que estava acontecendo. Quando ele fica sabendo o que estava acontecendo com a igreja de Tessalônica, ele escreve essa carta com a intenção de se reconectar com esses irmãos ali da cidade de Tessalônica, com os tessalonicenses. E ele cria nessa carta 2 movimentos, ele vai falar sobre 2 movimentos. Um que é o movimento da celebração, da fidelidade desses cristãos, porque esses cristãos, assim como Paulo, também foram perseguidos. Vocês acham que Paulo sai dali, vai para Bereia, depois vai para Atenas? Quem ficou ali não foi perseguido? Foram perseguidos, sim, foram perseguidos duramente, mas eles permaneceram, eles prevaleceram, permaneceram na sua fé. Então, um dos princípios dessa carta é a celebração a eles permanecerem. E o outro é Paulo querendo desafiar esses cristãos a continuarem crescendo em Cristo, a não se esmorecerem, porque as perseguições elas não iam parar.
provavelmente iriam aumentar, como de fato aumentaram, e para que eles permanecessem firmes. Então ele baseia essa carta primeiramente na celebração dos cristãos e depois num desafio a eles para que eles permaneçam firmes. E esses dois movimentos, eles são unidos, né, por orações. Paulo vai fazer 3 orações aqui na carta aos Tessalonicenses. Uma oração em agradecimento, que é a primeira oração. A segunda oração é uma oração que vai ligar esses dois movimentos, o de agradecimento, depois o de exortação, de desafio aos cristãos, e uma oração final que vai concluir tudo isso. A intenção de Paulo, né, não é intenção, como que eu falo, o ponto principal, o assunto, quais são os assuntos principais a serem discutidos aqui na carta aos Tessalonicenses? É a santidade, é o amor e a esperança. Esperança em quê? Esperança na vinda de Jesus Cristo, porque essa carta aqui de Tessalonicenses é a carta, se não a mais, uma das mais, mas eu diria que é a mais escatológica de Paulo, a carta mais escatológica. Aí você que é nova nesse mundinho aqui de meu Deus mesmo, de meu Deus literalmente, deve estar perguntando, que é isso? O que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim dos tempos, do fim das coisas. E aí Paulo vai falar muito sobre o fim. Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus, que vai se dar não no fim do mundo, porque o mundo não acaba, mas no fim dos tempos. E a gente vai ver isso em todos os capítulos. Todos os capítulos Paulo vai dar uma pequena, alguma pequena introdução, outros ele vai entrar mais profundamente. Então, o assunto principal, os assuntos principais são santidade, o amor, esperança na vinda de Jesus Cristo, que vai acontecer. E meninas, os acontecimentos, né? Hoje, agorinha mesmo, enquanto eu gravo este vídeo, nós estamos vivendo algo muito, muito forte, muito triste, eu diria. É muito triste, para mim é muito triste, eu acredito que para muitas de vocês é muito triste o que está acontecendo em Israel. E isso é mais uma pontinha do iceberg, é mais um pouquinho das revelações de Deus que aqui estão escritas na Bíblia. Mais uma indicação da volta de Jesus que está muito perto e que a gente vai estudar mais a fundo um pouquinho aqui no livro de Tessalonicenses. Mas agora sem mais delongas, porque essa introdução que era para ficar em 3, 5 minutos já deve ter passado dos 10. Bora aqui pro capítulo 1 de Tessalonicenses. Eu vou tentar ser sucinta porque minha voz já tá muito ruim. Não que não tenha conteúdo. Vamos botar os meus óculos. E vamos aqui pro... Desculpa, meninas, paciência. Olhem por mim, olhem por essa voz que é só começar a falar da pinico aqui, da pane. Então, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo, ele não puxa sardinha só pro lado dele, ele dá crédito, né, para as pessoas que também trabalhavam com ele, que era Silvano e Timóteo, que também foram coautores com ele, né? Eles estão saudando todo mundo ali. E aí uma pergunta que não quer calar, que é Silvano, que a gente nunca nem ouviu falar de Silvano. Silvano, a maioria dos teólogos afirmam que era o próprio Silas. Assim como Paulo tinha 2 nomes, o nome de Paulo, que era o nome romano, e o nome de Saulo, que era o nome judeu, Silvano era o mesmo Silas. Então, mesma pessoa. E aí ele fala graça e paz a vós outros, que é uma coisa bem típica de todas as cartas de Paulo. Ele sempre começa com essa saudação de graça e paz, né? Se nós estamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz, mesmo nos momentos de tribulação. Damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aqui que primeiro que ele estava muito orgulhoso, né? Que ele está vendo como a fé desses tessalonicenses era firme, como eles estavam trabalhando para Deus, como eles estavam firmes na esperança que é Jesus Cristo, que é a volta de Jesus Cristo. E nessa época aqui, os tessalonicenses, eles estavam achando que Jesus ia voltar naquela época deles. Eles estavam achando que era uma volta muito próxima, muito eminente. E uma coisa que eu acho bem interessante a gente falar aqui, que ele fala, ó, da ópera... Meninas, que palavra difícil.
operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Então a gente vê que esses tessalonicenses, eles estavam trabalhando para Deus, eles estavam propagando o evangelho. E eu até tenho uma notinha de rodapé dizendo que o trabalho provém da fé e ajuda a fortalecer a fé, porque é uma mão de via dupla, né? Se eu tenho fé, eu tenho fé em Deus, eu quero trabalhar para Ele, eu quero realmente expandir o reino dele, eu quero fazer algo para Ele. E quando eu faço isso, eu também estou aumentando a minha fé. Então eu tenho fé, eu trabalho para Ele, e aí faz tipo um ciclo, volta, né? 360 graus. 360? Isso, 360 graus. Volta pelo mesmo lugar, mas não o mesmo lugar. Você volta fortalecida, a sua fé ela é aumentada, ela é fortificada, ela é realmente ali estruturada, arraigada em Deus, em Jesus Cristo, que é a nossa esperança. No versículo 5 ele vai dizer: porque o nosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então Paulo, que era esse homem tão eloquente, tão sábio, ele aqui está falando que não foi só pela palavra. Se Paulo, com toda a sua eloquência, com toda a sua sabedoria, falasse somente mediante ao seu conhecimento, nada teria acontecido. As coisas só aconteceram, o evangelho só foi propagado porque Paulo estava debaixo do poder do Espírito Santo. Porque nós, né, homens, e eu digo homens, mulheres, eu tô falando de ser humano, nós, ser humano, não temos o poder de converter ninguém, não temos o poder de curar ninguém, de sarar ninguém, de fazer nada, só pelo nosso próprio conhecimento, a nossa própria eloquência. Nós temos que estar debaixo do poder do Espírito Santo. E é exatamente isso que Paulo está falando, ele estava debaixo desse poder. Aí a gente vê no versículo 6 que ele vai falar: com efeito vos tornardes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então eles veem o exemplo de Paulo e eles passam a ser imitadores de Cristo, porque eles ouvem a palavra de Deus através de Paulo e eles recebem, mesmo em meio a muita tribulação, com alegria, a alegria do Espírito Santo. Lembra que a gente estudou isso com a minha irmã Lia, falando sobre isso, né? Que independente da circunstância, a gente consegue ter alegria. Não é uma alegria que o mundo pode nos dar, não é uma alegria que nós conseguimos por nós mesmos. A gente consegue ter a paz, consegue ter essa alegria porque é o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá alegria, mesmo em tribulação. E ali, né, essa igreja, eles estavam sofrendo perseguição, porque Paulo sai dali, mas os cristãos ficaram, os cristãos novos, né, pessoas que acabaram de conhecer a fé. E hoje eu vejo, né, que muitas vezes nós que já estamos caminhando com Cristo há muito tempo, nós baqueamos diante das situações, nós baqueamos diante das circunstâncias. Imagina quando a pessoa acabou de conhecer a Jesus, acabou de entrar no mundo da fé, acabou de saber, né, conhecer esse novo universo, e aí vem uma situação muito forte, uma tribulação muito forte, ela permanecer e ainda permanecer com alegria. Gente, não é fácil. Mas esses irmãos aqui na igreja de Tessalônica, os nossos, né, irmãos em Cristo, os tessalonicenses, eles permaneceram firmes e permaneceram firmes na alegria do Espírito Santo. Então, olha o exemplo que a gente tem para seguir. E permanecerão como, meninas? Imitando a Cristo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meninas, para tudo, porque eu acho isso muito profundo. Eu queria que alguém falasse isso de mim, mas não pode ser verdade. Sabe por quê? Porque eu acho que eu não tô nesse nível aqui desses irmãos da igreja aqui de Tessalônica. Queria estar, queria falar para vocês, mas eu tenho a humildade que ainda me falta muito. Tô caminhando. Mas eles eram tão firmes na fé, permaneceram tão firmes nesse propósito, diante a tantas tribulações, que Paulo diz, olha, não precisa acrescentar mais nada, porque a fé de vocês, ela é tão forte, ela é tão pura, ela é tão simples, ela é tão verdadeira,
que ela não está só impactando pessoas aí na cidade de Tessalônica, não. Está impactando o pessoal da Caia, toda a Macedônia, está em todo lugar. A fé de vocês, ela é impactante, porque vocês estão permanecendo firmes em oração, em busca, nos princípios da verdade do Evangelho. E que bom seria se eu e você, né, pudéssemos impactar as pessoas que estão ao nosso lado com essa verdade, com o nosso exemplo, que a nossa fé fosse tão forte, mas tão forte, que não impactasse só aqui no Germinar, mas impactasse, né, pessoas no Brasil todo, no mundo todo, porque hoje a gente tem aqui a internet, a gente tem um meio de comunicação muito rápido, eficaz, mas eu queria... Imagina, e Paulo ainda diz, olha, não precisa acrescentar nada, porque vocês estão fazendo tudo certinho, vocês estão permanecendo firmes na fé, vocês estão permanecendo firmes no princípio. A gente vai estudar um pouquinho mais a fundo aqui nos próximos capítulos, mas aqui a gente vê um Paulo falando com amor, falando com orgulho bom, orgulho de alegria, de felicidade, de ver que o trabalho, né, que ele começou com tanto sacrifício e com tanta dificuldade, em meio a tantas perseguições, não se esvaiu, pelo contrário, ficou firme. Essa igreja cresceu em fé e em unidade para todos os lugares ali, né, naquela região. Hoje seria como para os confins da terra, porque era muito difícil a comunicação. E aí a gente continua aqui, ele diz, pois eles, mesmo no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Porque vocês vão se lembrar que nós estamos falando aqui da igreja da cidade de Tessalônica, que é cultura grega muito voltada para mitologia, para idolatria, para imagens, para deuses, né? Deuses falsos. Lembra? A gente viu até um pouquinho deusa Diana, vários deuses ali. E Paulo está falando, vocês deixaram todas essas imagens, toda essa idolatria, todos esses deuses e se firmaram no Deus vivo e verdadeiro. E eu acho que eu não falei no comecinho, mas ali na introdução, essa carta de Tessalonicenses, ela foi escrita 2000 anos atrás, mas ela é tão atual, ela parece que foi escrita para mim e para você, ela foi escrita para os nossos dias. E hoje, essa parte aqui, ela é muito para nós, essa questão da idolatria. Meninas, eu não tô me referindo somente a idolatrias de imagens, não. Ídolo não é só imagem de coisas ou de pessoas, né? Mas ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração e deixa crescer e que toma o lugar de Deus. Quer seja uma celebridade, que hoje eu vejo isso demais, pessoas idolatrando outras pessoas vivas, pessoas falhas, cheias de defeitos, cheias de pecados, como eu e como você, e elas colocam num pedestal e passam a idolatrar. Quer seja o dinheiro, quer seja a fama, quer seja até a nossa família, ou o nosso pastor, o nosso padre, não sei, pessoas que a gente coloca em um lugar que não é o lugar dele, um lugar que talvez seja o lugar de Deus. Isso é idolatria. Então tudo aquilo que tira Deus do lugar mais alto no nosso coração é idolatria. E a gente vê que esses tessalonicenses, eles largaram tudo isso, eles abandonaram a prática da idolatria e passaram a servir a Deus, o Deus vivo. Aqui no versículo 10, já para terminar, terminando mesmo, ele vai falar, por que eles passaram a servir ao Deus vivo, né? Para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui no versículo 10 do capítulo 1, é a primeira referência que Paulo vai fazer à volta de Jesus. Ele não vai dar muitas explicaçõezinhas aqui, mais à frente nós vamos ver por que tudo isso aconteceu. Por que esses tessalonicenses permaneceram firmes para esperar a próxima volta, a segunda vinda de Jesus, né? A primeira foi quando ele veio, quando ele foi crucificado, morto, e ele ressuscitou, e ele voltará para nos buscar, e eu quero ir com ele. Então, é por isso que esse povo ficava firme, deixando idolatria, deixando
práticas imorais, passando realmente a adorar somente a Deus e a ter uma vida em abundância da presença de Deus, e aí todas as coisas são acrescentadas. Então, era essa a intenção dos Tessalonicenses, permanecerem firmes para estarem prontos para quando Jesus voltar. Será que eu e você estamos prontas? Será que se Jesus voltar amanhã, como eu falei um pouquinho atrás, as evidências estão cada vez mais fortes. Os sinais de que essa volta está chegando está cada vez mais vivo, está cada vez mais aparente. Então, será que nós estamos prontas? Não sei não, meninas, respondem aí. Cada um sabe de si, né? A gente sabe nas coisas que nós temos que melhorar, as práticas que nós temos que abandonar, as coisas que nós temos que fazer a gente vai ver o que vai acontecer para estar com Cristo nessa segunda volta dele. Então hoje terminamos aqui a introdução e o capítulo 1 de Tessalonicenses. Eu espero que realmente você fique firme, fique forte, não larga essa leitura. Volta ali para Atos, dá uma lidinha em Atos para entender. Se você puder ler a carta toda e depois acompanhar cada capítulo com a gente todos os dias, será muito bom, porque será mais esclarecedor. A palavra vai penetrar mais quando nós temos mais conhecimento. Então, que você tenha um dia abençoado, um dia realmente na presença de Deus, e que o Espírito Santo possa ser esse divisor de águas na sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e para mim e dizer: nossa, como a fé dessa pessoa me impacta, como as palavras que saem da boca dela são palavras que me faz querer imitá-la, porque ela é imitadora de Cristo. Então que eu e você, assim como esses Tessalonicenses foram imitadores de Cristo, que eu e você, mais do que tudo hoje, queiramos ser imitadoras de Cristo. Amém? Então Deus abençoe o seu dia, tenha um dia próspero, abençoado, e a gente se vê amanhã aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Deus abençoe, tenha um dia lindo.